Olá, pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai ensinar vocês a fazer esse arco-íris em proporções para que você faça do tamanho que você desejar. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Então, pessoal, nós começamos esse arco-íris com uma correntinha. E o número de pontos da correntinha é proporcional ao tamanho do arco-íris que você quer fazer. Esse número de pontos ele tem que ser divisível por 6. Porque o começo desse arco-íris ele é vazado. É como se fosse uma base circular de amigurumi como essa, só que sem os pontos aqui do meio, né? Esses pontos eles são vazados. Por isso nós não começamos com anel mágico, nós começamos com uma correntinha proporcional ao tamanho desse arco-íris que você quer. Como eu sei quantos pontos eu tenho que ter na minha correntinha? Digamos que eu queira começar esse arco-íris com 36 pontos. Qual é a carreira da base circular que me dá 36 pontos? 36 divididos por 6 é a carreira de número 6. Então, para você saber o número de pontos de uma carreira, é só você multiplicar o número dessa carreira por 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta carreira, 6 vezes 6, 36 pontos. Nessa sexta carreira, quantos pontos eu tenho entre cada aumento? 6 menos 2, você sempre diminui 2 do número dessa carreira. Então, 6 menos 2 dá 4. Eu sei que na carreira de número 6, eu tenho 4 pontos e um aumento. Guardem bem essa dica, porque vocês vão usar mais lá pra frente, depois que fizer a correntinha, tá? Aqui, digamos que eu quero fazer a minha correntinha um pouquinho maior. Eu quero que ela tenha 42 pontos. Qual é a carreira de uma base circular que me dá 42 pontos? 42 divididos por 6 é 7. Então, é a carreira de número 7 que me dá 42 pontos. É como se eu começasse minha base circular já na carreira de número 7. Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha com 42 pontos. Fazemos o nosso nó corrediço. Para quem é iniciante, é só dar uma olhadinha aqui nas sugestões que nós ensinamos bem o passo a passo desse início do trabalho. E a partir desse nó corrediço, nós vamos fazer 42 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39, 40, 41, 42. Temos aqui 42 pontos. Se nós unirmos essas duas partes, é como se fosse a carreira de número 7 de uma base circular. Só que aqui eu gosto de fazer um reforço nessa correntinha, porque senão o trabalho ele fica muito soltinho se eu já começar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa correntinha, aqui é o direito dela, eu vou virar ela do avesso e vou começar a trabalhar nesses fiozinhos que estão retinhos, unindo cada alcinha, tá vendo? Aqui eu começo a trabalhar. Cuido bem para não deixar ela torcida, deixo ela bem retinha. E aqui, pessoal, nessa primeira alcinha já, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Dou uma laçada na agulha e passo essa laçadinha nas duas alcinhas da agulha, tá? Esse daqui é o meu primeiro ponto baixíssimo dessa carreira de reforço da minha correntinha. Eu vou pôr um marcador aqui pra gente não esquecer. Agora, é só fazer o mesmo processo em cada uma dessas alcinhas retas do avesso aqui. Coloca a agulha, dá uma laçada e faz um ponto baixíssimo. Mais uma vez. Aqui, ó. Dá uma laçada e faz um ponto baixíssimo. Isso aqui, gente, por 42 vezes, até terminar lá a carreira, quando chegar no marcador novamente. Tá? Eu vou fazer mais alguns aqui com vocês. Pega esse pontinho reto entre as alcinhas do avesso, dá uma laçada e tira as duas alcinhas da agulha. Mais uma vez.
Isso é só uma carreira de reforço da nossa correntinha, para que ela fique bem firme para receber o nosso trabalho. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar como que fica. Terminando aqui, 41. 42. Fizemos um reforço aqui na nossa correntinha para sustentar o nosso trabalho. Aqui vocês podem ver que daí aparece uma correntinha de um lado e aparece uma correntinha do outro também. Para ficar melhor elucidado, é como se fosse a 7ª carreira dessa base circular, onde nós terminamos com 42 pontos. Aqui na 6ª carreira nós fizemos 4 pontos e um aumento, na 7ª seria 5 pontos e um aumento. Como que eu sei que seria isso? Eu diminuo 2 das carreiras que eu não coloco pontos baixos entre os meus aumentos, que é a primeira carreira do anel mágico e a segunda, que é só aumento. Então, toda carreira, para eu saber quantos pontos baixos vai em cada aumento, é só eu diminuir o número da carreira por 2. No caso, a carreira de número 7 menos 2 seriam 5 pontos baixos e um aumento. A partir daqui, eu vou contando com vocês como se fosse uma base circular inteira, mas na verdade ela é vazada, tá? A partir daqui, nós faríamos a carreira de número 8. Que é de 48 pontos, né? 8 vezes 6, 48. Quantos pontos baixos eu sei que eu tenho que fazer na carreira de número 8 entre os meus aumentos? 8 menos 2, 6. Então, são 6 pontos baixos e um aumento na carreira de número 8 para que eu continue aumentando essa minha base circular. Aqui, a partir daqui, eu vou trocar de fio, vou trocar as colorações dos fios, mas em todas as carreiras eu vou ter que fazer partindo do meu começo aqui vazado, da base circular, que no meu caso eu escolhi que fosse a carreira de número 7, onde eu tenho 42 pontos, tá? Então agora nós vamos trabalhar normalmente essa peça como qualquer outra base circular, fazendo 6 aumentos entre cada carreira. Pegando as 2 alcinhas do ponto baixíssimo que eu fiz no início da carreira, né, de reforço dessa correntinha, eu faço aqui o início da carreira de número 8, com um ponto baixo. Para que fique fácil de a gente contar, fazer essas matemáticas, eu vou considerar que aqui no meio eu trabalhei as minhas carreiras, para que fique mais fácil de a gente entender essa lógica, que aqui tem carreiras vazadas, né, que eu não fiz. Eu quero que vocês percebam aqui, nesse modelinho, eu fiz um pouquinho menor. A minha correntinha eu comecei com 30. Qual seria a carreira que me dá 30 pontos? 30 dividido por 6, 5. Seria como se fosse a 5ª carreira de uma base circular. Foi aqui que eu comecei. O que eu fiz? Eu fui fazendo todos os 6 aumentos, um embaixo do outro, em todas as carreiras. E se vocês conseguem perceber, esse trabalho ficou meio hexagonal, tá vendo? Tem uma lateral aqui e outra aqui. E eu não quero isso no meu trabalho. Eu quero que ele fique redondinho, que ele não apareça tanto os meus aumentos. Então, para intercalar esses aumentos, eu vou fazer 3 pontos baixos no início da carreira e 3 pontos baixos lá no final da carreira. Então, eu faço 3 aqui. Já fiz o segundo, aqui o meu terceiro ponto baixo, e já faço o primeiro aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui, 2. Agora eu sigo a sequência de 6 pontos baixos
e um aumento por toda a carreira, e os outros 3 que faltou aqui no começo, eu faço aqui no final, os outros 3 pontos baixos, tá? Então, seguimos essa sequência agora, 6 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, e eu volto no final para mostrar ali como que fica. 6 pontos baixos e um aumento pela última vez, pela sexta e última vez. E aqui os outros 3 pontinhos que faltou lá no começo, que eu fiz metade lá, para poder intercalar os aumentos da próxima carreira. Então, um ponto baixo, aqui 2 pontos baixos e o último ponto baixo. Terminamos o que seria a carreira de número 8 de uma base circular com 48 pontos. Então, voltando aqui com o nosso fundinho falso, é isso que nós estamos tentando fazer, uma base circular de aumentos vazada. A partir daqui não tem mais segredo, vocês vão continuar fazendo 6 aumentos em cada carreira e intercalando com um ponto baixo a mais da carreira anterior. Se nessa carreira, que seria de número 8, nós fizemos 6 pontos baixos e um aumento, a próxima carreira vai ser 7 pontos baixos e um aumento. E eu vou escolher aqui fazer 2 carreiras de cada cor. Então, eu vou fazer mais uma carreira com a cor roxa, fazendo 7 pontos baixos e um aumento. Como 7 é um número ímpar, nós vamos fazer os 7 pontos baixos já aqui no começo, para que ele fique intercalado com os aumentos da carreira lá de número par anterior. Então, fazemos 2 aqui, colocamos o marcador para não se perder, e fazemos 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes por toda a carreira, até chegar aqui no marcador novamente com um aumento, que nós vamos terminar. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 1 um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Já fiz aqui a primeira vez, vou repetir isso por mais 5 vezes, das 6 vezes que eu tenho que fazer, e eu volto aqui no finalzinho para mostrar como que fica. 6, 7, e agora nosso último aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Esse segundo ponto baixo que eu vou fazer no meu aumento, eu vou laçar o fio, trazer para a agulha. Como eu escolhi que o meu arco-íris vai ter só 2 carreirinhas de cada cor, então aqui eu já vou mudar para um azul. Pode ser o azul que você escolher. Aqui eu tinha um azul clarinho, pode ser o azul royal também. Então, do lilás ou do roxo, você parte para o azul. Você dá essa laçada na agulha e a última laçada do ponto você pega com a outra cor para fazer a transição. E encerra aqui o trabalho com o fio lilás, com o fio roxo. Eu vou cortar um pouquinho maior esse fio roxo, porque depois eu vou dobrar essa parte e costurar com esse mesmo fio. Então, deixo o roxo um pouquinho maior. Tá? Então, vou pegar aqui um tantinho. Agora eu vou fazer mais 2 carreiras com o fio azul, respeitando essa mesma lógica de fazer 6 aumentos e aumentando um ponto baixo a mais do que da carreira anterior. Teoricamente, essa carreira que nós acabamos de fazer foi a carreira de número 9, onde nós terminamos com 54 pontos. Nós vamos fazer a carreira de número 10 agora, com um ponto baixo a mais
entre os aumentos do que na carreira anterior. Aqui a gente tinha feito 7 pontos baixos e um aumento, então na carreira de número 10 nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Então começamos, como é número par, começamos com 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, fazemos um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e seguimos toda a carreira com 8 pontos baixos e um aumento até chegar aqui onde vamos fazer o restante dos 4 pontos que não fizemos aqui no começo. Isso para poder intercalar os aumentos e o trabalho ficar mais circular. Então, agora fazemos 8 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e eu volto lá no final para mostrar como que fica. Fizemos 7, 8, o último aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora os últimos 4 pontos baixos que faltou aqui no começo, que nós fizemos isso para poder intercalar os aumentos e deixar a peça mais redondinha. Então, 2, 3, 4. Por 6 vezes, fizemos 8 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e terminamos essa carreira com 60 pontos, porque a carreira de número 10, 10 vezes 6, 60. A carreira de número 11, nós vamos fazer com a cor azul, 9 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar a carreira com 66 pontos. 9 e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fizemos isso uma vez, agora repetimos mais 5 vezes, um total de 6 vezes que nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento. E terminamos aqui no finalzinho com o último aumento. E eu volto para mostrar como que fica. 8, 9 e um aumento. Lembrando aqui que nós vamos fazer a troca do fio, então o último aumento nós damos a laçada na agulha e para tirar essas duas alcinhas, nós pegamos o fio da cor verde agora, da tua preferência, esse é o verdinho que nós temos, e tiramos essas duas alcinhas da agulha com a linha verde para fazer a transição do fio. Esse azulzinho aqui a gente já corta. Terminamos a carreira de número 11 com 66 pontos. A carreira de número 12, nós vamos começar com a linha verde e vamos fazer um ponto baixo a mais do que na carreira anterior. Como é a carreira de número 12, né? 12 menos 2, 10. Nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 72 pontos. Como o 10 é um número par, nós começamos com 5 pontos baixos aqui no início da carreira e terminamos com os outros 5 lá no final. Então, 2, 3, 4, 5. Fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, um aumento, e seguimos toda a carreira com 10 pontos baixos e um aumento até o finalzinho, onde vamos terminar com os 5 pontos baixos. E eu volto com vocês para mostrar como que fica. 9, 10. Fazemos nosso sexto e último aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E encerramos com os outros 5 pontinhos que nós não fizemos lá no início. 1, 2,
3, 4, 5. Terminamos a carreira de número 12 com 72 pontos. A carreira que seria de número 13, nós vamos fazer 11 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar a carreira com 78 pontos. Então, fazemos os 11 pontos baixos aqui no início da carreira mesmo. Fazemos isso por 6 vezes, 11 pontos baixos e um aumento. Como 11 é um número ímpar, nós fazemos os 11 pontos baixos aqui no começo da carreira e terminamos essa carreira com um aumento aqui no final. E eu volto com vocês para mostrar como que fica. 10 e 11. Pela sexta e última vez, o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Como aqui vai ter a transição do fio, nós damos essa laçadinha e agora pegamos o fio amarelo. Trazemos para dentro dessas duas alcinhas o fio amarelo. Aqui, cortamos o fiozinho verde e fazemos o que será a nossa carreira de número 14. De uma base circular de aumentos. Aqui nós terminamos a última carreira com 11 pontos e um aumento, que foi a carreira de número 13, com 78 pontos. Seguindo a lógica, carreira de número 13, 13 menos 2, 11. 11 pontos e um aumento. Vamos para a carreira de número 14. 14 menos 2, 12. Então, nós vamos fazer a carreira com 12 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, e vamos chegar ao final da carreira com 84 pontos. Como 12 é um número par, nós vamos fazer 6 pontos baixos no início da carreira, 6 pontos baixos no final, intercalados com os 12 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazemos um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e seguimos o restante da carreira com 12 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e terminamos aqui a carreira com os outros 6 pontos que faltou. E eu volto para mostrar como que fica. 12. Nosso sexto e último aumento. E os outros 6 pontos baixos que faltou lá no começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos fazer a carreira que seria a nossa carreira de número 15. 15 menos 2, 13. Então, 13 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, um ponto baixo a mais que a carreira anterior. E terminamos a carreira com 90 pontos. Como 13 é um número ímpar, então começamos com 13 pontos baixos mesmo, fazemos um aumento e terminamos essa carreira com um aumento. Já fizemos a primeira, agora repetimos mais 5 vezes até o final da carreira, onde vamos ter 90 pontos. Como que eu sei que são 90 pontos? 15 vezes 6 dá 90. Então eu tenho que terminar essa carreira com 90 pontos, tá? Eu volto lá no finalzinho para mostrar para vocês como que fica. 12, 13. Pela sexta e última vez, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
Aqui é a transição de fio, porque eu já fiz 2 carreiras da linha amarela. Agora, vamos colocar a linha laranja, tirando essas 2 laçadinhas da agulha com a linha laranja para fazer a transição do fio. Cortamos essa linha amarela. Terminamos aqui a carreira de número 15, com 90 pontos, onde fizemos 13 pontos e um aumento. E agora vamos para a carreira de número 16, onde nós vamos fazer 14 pontos baixos e um aumento, ou seja, 16 menos 2, 14. 14 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar a carreira com 96 pontos. 14 é um número par, então nós podemos começar aqui com os nossos 7 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Seguimos o restante da carreira, fazendo o total de 14 pontos baixos e um aumento. E aqui no final fazemos o restante dos 7 pontos baixos. E eu volto com vocês para mostrar como que fica. 14. Nosso sexto e último aumento. E os últimos 7 pontos baixos que faltou lá no começo, dos 14 do total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminamos aqui a carreira de número 16 com 96 pontos. Vamos fazer a segunda carreira, laranja, que é a carreira de número 17, com 15 pontos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar a carreira com 102 pontos. Como 17 é um número ímpar, então vamos fazer os 17 pontos aqui no começo já, e terminamos essa carreira com o sexto aumento. E eu volto com vocês para mostrar como que fica. 15. E pela sexta e última vez, mais um aumento. Aqui já é a segunda carreira da linha laranja. Vamos fazer a transição para a linha vermelha. Cortamos o restante do fio aqui. Agora vamos fazer a carreira de número 18, com 16 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos chegar ao final da carreira com 108 pontos. 18 vezes 6 dá 108. Então, 18 menos 2 dá 16. Então, essa é a carreira onde vamos fazer 16 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo a mais que a carreira anterior, onde fizemos 15 pontos baixos. Como é número par, nós vamos fazer 8 pontos baixos no início e 8 pontos baixos no final para intercalar os aumentos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um aumento. Continuamos a carreira com 16 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, onde vamos terminar aqui no finalzinho com os outros 8 pontos que faltou aqui no começo. E eu volto com vocês para mostrar como que fica. 7,
8. Terminamos aqui a carreira de número 18 com 108 pontos. Agora vamos fazer a última carreira, a carreira de número 19. Aqui já tá formando o nosso arco-íris. Vamos fazer a carreira de número 19 com 17 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. 19 vezes 6, 114. Vamos terminar a carreira 19 com 114 pontos. E 19 menos 2 dá 17. 17 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Como 17 é um número ímpar, então fazemos 17 pontos baixos aqui no início da carreira. E repetimos isso por 6 vezes durante toda a carreira. E ao final fazemos o último, terminamos a carreira com um aumento. E eu volto com vocês para mostrar como que fica. E aqui o sexto e último aumento. Terminamos aqui a base circular de aumentos do nosso arco-íris. Lembrando que a conta das carreiras eu levei em consideração a base que nós não fizemos do anel mágico, né? Onde aqui terminava com 6, nós começamos a contar a 7ª carreira dessa base vazada, tá? Para que a gente entendesse a matemática desse arco-íris. Agora vamos fazer o arremate desses fiozinhos que ficaram aqui dentro, para que eles não soltem. Aqui, nesses fiozinhos que estão mais próximos, é só dar um nozinho, não apertar muito para não repuxar o ponto do outro lado. Então, é só dar um nozinho aqui e cortar esse fio. Eu cortei sem querer esse fiozinho que eu ia usar para arrematar. Então, já que eu cortei sem querer, eu vou arrematar ele aqui e vou fazer uma emendinha no outro ali, que eu iniciei o trabalho para fazer esse arremate. Como o vermelho eu ainda tenho aqui, o que nós vamos fazer é fechar toda essa parte aqui em pontos baixíssimos. Então, para arrematar, eu pego o primeiro ponto da carreira com o penúltimo ponto da carreira, né? Junto eles dois, porque o último, na verdade, vai ficar aqui na pontinha. E trago esse fio aqui para frente e faço um ponto baixíssimo. E vou fazendo isso por toda a carreira, pegando as duas alcinhas de um ponto de cada lado e fazendo um ponto baixíssimo. Aqui de novo, mais uma vez. Ó, eu vou fazendo isso por toda a carreira, tá? Repetindo esse mesmo trabalho. Pegando as duas alcinhas de uma lateral, com as duas alcinhas da outra lateral, dou uma laçada na agulha e passo essa laçada por dentro da alcinha que tá na agulha, tá? Vai ficando assim, dessa forma, ó, vai fechando o trabalho, tá? Eu vou fazer isso até o final aqui e eu volto com vocês para mostrar como que fica.
Encerramos aqui o acabamento da parte superior do arco-íris. Cortamos um fiozinho para deixar para arrematar. E fazemos esse mesmo processo aqui embaixo. Só que antes de fechar, nós vamos colocar a fibra para dar um enchimento aqui no arco-íris, tá? Como eu cortei o fio que eu tinha deixado, agora eu vou ter que fazer uma emenda. Vou deixar ela bem rente aqui dentro. Ó, daí essa emendinha fica aqui. E aqui eu faço a mesma coisa, pessoal. Eu junto as duas partes, vejo qual que é o ponto mais próximo da extremidade aqui. Trago esse fio novamente para fora. A emendinha deixo lá dentro. Coloco a agulha aqui no ponto seguinte e com o ponto da extremidade da outra lateral. Como aqui a gente fez uma emenda, ele ficou meio estranho esse primeiro ponto, mas a gente pega duas alcinhas aqui do trabalho para ele ficar bem firme. E traz esse fio de volta aqui para frente, onde a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui. Repetimos esse mesmo trabalho, pegando o ponto seguinte de uma lateral com o ponto seguinte da outra. E fazemos mais um ponto baixíssimo. Aqui, as duas alcinhas do ponto de uma lateral, com as duas alcinhas do ponto da outra lateral, e fazemos um ponto baixíssimo. Mais uma vez, com vocês eu vou fazer aqui as duas alcinhas de uma lateral com as duas alcinhas da outra. Aqui, gente, o que a gente tá pegando aqui é aquela correntinha que nós não trabalhamos o direito dela, nós trabalhamos o avesso, tá vendo? Por isso que o acabamento fica melhor. Aqui já dá para colocar um pouquinho de enchimento nesse cantinho do arco-íris. Nesse cantinho aqui que já tá fechado, até que a gente feche completamente essa base. Ó, já vai pegando um molde. Eu vou fechar mais um pouquinho aqui e a gente coloca mais fibra mais pra frente. Aqui mais um pouquinho de fibra. E aí, encerrando aqui, nosso último ponto baixíssimo. Pegando uma lateral e a outra. Agora é só arrematar com um nozinho de costura e levar o fio pra dentro.
E aqui está, pessoal, nossos arco-íris em proporções. Esse arco-íris menorzinho que eu trouxe para vocês, eu fiz com uma correntinha de 30 pontos. Qual que é a carreira que me dá 30 pontos? Então, 30 divididos por 6 me dá 5. Então, é como se eu tivesse começado a minha base de aumentos na quinta carreira. Eu fiz aquilo lá também de reforçar minha correntinha com carreiras de pontos baixíssimos pela alcinha de trás, do avesso da minha correntinha. E a carreira seguinte seria a carreira de número 6, onde eu terminaria com 36 pontos. Então, eu faria 6 aumentos. Então, se é a carreira de número 6, eu diminuo dela 2 pontos. 6 menos 2 é 4. Então, 4 pontos baixos e um aumento que eu vou ter que fazer nessa minha segunda carreira depois da minha correntinha de reforço. Se eu fiz a carreira de número 6 com 4 pontos baixos e um aumento, a carreira de número 7 vai ser 5 pontos baixos e um aumento, que é 7 menos 2, 5. E assim por diante, eu vou aumentando um ponto baixo entre cada aumento de cada carreira. A diferença é que nesse arco-íris eu não intercalei os aumentos, então ele ficou meio hexagonal, assim, né, com laterais menos redondas. Já nesse aqui, eu intercalei os aumentos, ele ficou mais redondinho. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!